Gente, o Ataíde Lemos, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, viu? E ele é amanhã, a partir de amanhã, e vai apresentar aqui na Rádio Difusora um programa, né? Um programa de literatura, viu, gente? Um programa cultural. E eu gostaria de conversar com ele, ver mais ou menos como é que vai ser esse programa e também falar um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que ele se interessou pelas letras, como é que foi tudo isso, né? Porque o Ataíde ele não tem assim uma formação acadêmica, mas ele tem aquilo que eu digo, a formação da vida, certo? A vida ensina e aí Deus nos dá assim, também dons, né? Que a gente vai e ele gosta de escrever, escreve bem. Vou falar um pouquinho sobre ele, viu? Primeiro sobre você, viu, Ataíde? Já há algum tempo que você não vem aqui, falar um pouquinho sobre como é que surgiu essa ideia, como é que você começou a escrever. Você disse há pouco que você é a sua mão, né? Sua mão que Falo com as mãos, né? Com as mãos. Fala um pouco sobre isso. Então, boa tarde, Geraldo Afonso, boa tarde, ouvintes da Difusora, amigos internautas. É um prazer estar aqui, falar sobre esse... Bem perto. Falar sobre esse trabalho, falar sobre a literatura. Como o senhor me perguntou, quando eu era criança, lá naquela idade que a gente tem sonho de ser cantor, ser jogador de futebol, aquelas coisas e tal, meu sonho era ser escritor. É interessante. Passou-se o tempo, aquilo morreu. Há 12 anos, 13 anos atrás, eu trabalhando numa entidade de dependentes químicos, eu resolvi escrever um livro sobre a dependência química. E a partir daquele momento eu não parei mais, né? Escrevi um livro, Drogas, um Vale Escuro e Grande Desafio para a Família. Aí depois um dia resolvi escrever um poema e colocar na internet. E foi muito acessado, o pessoal gostou muito. E aquilo foi um incentivo. E a partir daquilo ali eu pensei assim comigo. Quem sabe eu escrevo aí uns 50, 60 poemas e publico um livro. E hoje tem mais ou menos aí uns 3.000 poemas escritos. Então é algo que ele brota instantaneamente. Eu penso e escrevo. Uma coisa interessante, né, para os poetas, né? Se você pensar assim, eu vou escrever um poema agora, não sai. Entendeu? Não sai. Não sai, é interessante, né? Agora, aquilo, como ele disse, brota. A coisa brota dentro da gente, dentro do poeta, né? E vai espontaneamente, como se tivesse uma força interior desconhecida que vai empurrando, vai fazendo, ou seja, a criatividade, ela é inconsciente. Ela é inconsciente. É inconsciente. É importante isso. Os poetas verdadeiros, eles não fazem o poema quando quer. Ele faz quando chega, entendeu? A inspiração. E a inspiração é uma coisa divina. Eu penso assim, bem, mas aí, ideia aqui, vocês têm vários livros, né? Por vários assuntos, né? Que você aí continua escrevendo, né? Já está preparando mais algum aí na frente, não? Eu tenho vários projetos. Inclusive eu tenho um projeto de escrever porque eu gosto de escrever muito frases de efeito. Um projeto de escrever um livro só de frases. Eu tenho um projeto, talvez seria o meu último projeto, antes haverão outros. De escrever um livro, porque o senhor sabe, eu tive uma perda. Sei. E eu escrevo muito sobre essa perda. Né, do seu filho, né, que faleceu, né? Então eu ainda quero... Garoto, com quantos anos? 16 anos. Você vê, é uma coisa... Realmente é uma tristeza a pessoa, né, ter que enterrar o filho, né? Então, na semana passada, minha querida amiga, Rosana Tonon, professora, também perdeu um filho com 28 anos de idade, entendeu? Eu até falei assim, é difícil, mas eu, por exemplo, eu tenho uma irmã, uma querida irmã, Regina, a minha irmã caçula, ela perdeu 2 filhos, em 2 acidentes diferentes de automóvel. Um rapaz com 18 anos e uma moça com 26. Entendeu? Então aquilo mas o tempo, né? O tempo, mas a pessoa não esquece. A perda é uma coisa que não tem o resgate daquilo que foi perdido. Mas o tempo, ela é um bálsamo também, viu? Professor Geraldo, e dentro até disso, uma coisa que me deixa muito feliz até, por causa desse dom, vamos dizer assim, de escrever, eu passei a escrever muito sobre a perda de filhos, até porque eu vejo assim como uma necessidade, porque muitas vezes
as pessoas, os pais, né, perdem um filho e também a sua vida se acaba. E, né, através da minha literatura, através das minhas poesias, das minhas mensagens, e o senhor sabe que isso também é uma coisa que me motiva até mais a escrever? Com certeza, é uma coisa que motiva assim, uma pessoa, uma substituição, entendeu? Essa minha irmã tem uma garra, vive, entendeu, muito bem, entendeu? Mesmo com essa duas tragédias na vida. Mas ela, por exemplo, ela tem 2 filhos que ela pegou, entendeu? Como são filhos que não nasceram dela, mas não tem. Filhos do coração. Filho do coração, 2 meninas, né? 2 meninas, com adoção, né? Que é uma coisa importante também. Não sei, quer dizer, na verdade ela continua na sua trajetória de mãe, entendeu? Extremosa, guerreira, batalhadora, estudiosa, e a vida continua fluindo. Isso é importante, viu? Eu falo isso para todas as pessoas que realmente passaram por esse problema, que é triste realmente, mas a vida, você escreve, você posso escrever mais ainda, é importante, não? E ajudar as pessoas, né? Ajuda, claro, ajuda e muito. Viu? Mas fala um pouquinho sobre o programa, como é que vai ser, como é que você esquematizou o programa de amanhã? Então, senhor Geraldo, amanhã vai ser mais uma apresentação do... como eu já comentei com o senhor, eu sempre tive um projeto. Quando você começa a entrar num trabalho, você começa a conhecer, e aí você começa a ter aquela vontade de fazer mais. Então comigo aconteceu assim, eu sempre tive um projeto de criar um programa de rádio, onde se falasse da literatura. E esse programa, que vai ter o nome de Literatura em Foco, inclusive é o nome de um grupo que eu tenho no Facebook, que nós temos lá mais de 3.000 membros que acompanham, que escrevem, poetas, escritores, editoras, tal, várias pessoas. Então, eu resolvi colocar esse nome também, porque a gente vai abordar a literatura no geral. Vamos aqui trabalhar entrevistas com escritores, entrevistas com pessoas ligadas à literatura, como professores, pessoas da cultura, tudo que envolver a literatura nós estaremos trabalhando. Um dos objetivos desse programa é incentivar a leitura, fazer com que as pessoas, né, leiam mais. Eu quero até fazer um parêntese aqui, que essa semana eu fiquei pensando muito na literatura, até pelo programa e pela entrevista. E eu pensava assim, a literatura ela é tão importante, ela é tão fundamental, que Deus usou da literatura. Livros de história, livros de romances, livros de poesias, crônicas, para chegar ao povo. Então olha para a gente entender como é importante a literatura. E muitas vezes ela passa batido. Trabalha muito a música, se trabalha muito às vezes o teatro, o cinema. Mas se você for analisar, tudo isso surgiu da onde? Da literatura, surgiu de uma poesia, surgiu de uma história, né, que foi transformada em teatro. Então ela é o arroz com feijão, a literatura. E muitas vezes ela passa assim meio despercebida. Então foi nesse sentido que eu resolvi criar esse programa, para fazer com que as pessoas sintam prazer em ler um poema, em ler um conto, um romance, trazer as pessoas que Ouro escritores com livros publicados e que ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém viu. Então a gente quer trazer aqui para que as pessoas possam conhecer, incentivar as pessoas a escreverem. Eu, nessa minha história de escrever, quantas pessoas iniciantes chegam em mim, escrevem um poema lá, falam: ô Taide, o que você achou dessa poesia? Você é maravilhosa, bonita. E de repente a pessoa passa a escrever e gostar e admirar. Então foi nesse sentido que eu quis criar esse programa Literatura em Foco. Literatura em Foco vai, horário, vamos gente, olha, vamos prestar atenção que isso aí vai ser amanhã, né? E amanhã e todos os domingos, é verdade? É verdade. Então, o programa, ele vai iniciar às 9h10, após a missa da Borda da Mata, e termina 9h25, são 15 minutos de programa. Logo, quer dizer, fica entre meio, a missa da Borda e a missa de Ouro Fino, onde realmente as pessoas estão aí sintonizadas, né, na difusora. É um tempo pequeno, mas eu acredito que seja suficiente para todos os domingos abordar um pouco sobre a literatura. São 15 minutos em rádio, é pequeno, mas não é tão pequeno como a pessoa pensa não, entendeu?
Verdade. Não é verdade? Né? Por exemplo, nós já conversamos muito aqui, não chegamos nos 15 minutos ainda. Então você repara bem que não é tão pequeno assim. Não é tão pequeno não, viu gente? Então amanhã, a partir das 9h10 da manhã, sintoniza aqui, vamos conhecer um pouco do que o Ataíde tem para falar, entendeu? É um rapaz inteligente, um rapaz que tem uma palavra fácil, né? Fácil, ele escreve, ele se interessa pela cultura, que é importante, se interessa pela literatura, que é importantíssimo. E, gente, vamos, como ele diz, incentivar as pessoas a lerem, entendeu? A leitura é um exercício para o cérebro, sabia? Você não faz exercício para ficar forte, você não faz exercício físico, né? E fica com o braço malhado e a mesma coisa, você também tem que exercitar o cérebro, até mesmo isso vai dar uma qualidade de vida melhor. Dizem aí os especialistas, aí os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, que a literatura ajuda a pessoa a não ter problema mais tarde, durante a velhice, entendeu? A pessoa vai vivendo, vai pensando, vai escrevendo, é importante, né? É verdade. E outra coisa, né? Como Monteiro Lobato diz, uma nação se faz de homens e livros. Né? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprimora nosso conhecimento, mais livres nos tornamos. Então isso é muito importante, né? Por isso que nós temos que sempre bater, né? A literatura, ela é realmente um incentivador do conhecimento, né? Ela é o conhecimento. É o conhecimento. Eu digo assim, eu sou formado também em letras, trabalhei 30 e tantos anos no Rio como professor de literatura em português no Rio de Janeiro, além de ser defensor público, eu sempre estudei muito, sempre leio muito. E é importante, olha gente, uma coisa que ele falou que o Monteiro Lobato se faz através de livros, né? Então, repara bem, e você educar é criar hábito, entendeu? Você pega a criança e começa, você vai criando hábito naquele ser humano, né? Pode ser uma criança, pode ser um momento que pega um hábito. Então, ler é um hábito. A pessoa que não tem hábito de ler fica meio perdida, entendeu? Em relação a muita coisa. Agora, se ele tem um hábito de ler, aquilo preenche a vida dele, ele vai se entrar num mundo maravilhoso da literatura. Ele viaja o mundo, vai viajar sem sair de casa, gente. Você vai conhecer o passado, vai conhecer o presente, você vai se inteirar, você pode ler um livro, um romance, se deliciar com aquilo, ou uma pesquisa. Gente, tudo é ligado às letras, viu? Não é verdade? É verdade, isso, Geraldo. A literatura, eu depois que eu passei, porque às vezes, como eu disse aqui, você começa a descobrir mais aquilo que, né, a importância das coisas quando você vive aquela realidade. Então, nesse sentido, a gente vive essa realidade da literatura e eu vejo quanto ela é importante, quanto ela instrui, quanto ela eleva o nosso crescimento. E outra coisa, quem nunca leu um verso, um poema, quem nunca esteve apaixonado, não lembro agora o nome do autor, todo apaixonado é um poeta. Ele sonha, ele viaja nas letras. Então, todo cidadão, todo ser humano, ele é sensível. E toda palavra bonita mexe com as suas emoções. E a literatura é isso, a gente viaja nos sentimentos. E por isso é muito importante trabalhar ela e ler. Né? E outra coisa, Sr. Geraldo, nesse meu, de escrever, a gente vai conhecendo muitas coisas. E uma coisa que eu percebi muito, que literatura não é coisa de pessoas catedráticas. Qualquer um pode ler, qualquer um pode ter acesso ao escritor, ao poeta, ainda mais hoje com essa nova tecnologia, né? Essa ferramenta da internet. Então eu acho muito importante isso. Muito importante, gente. Então amanhã nós temos já está esgotando, né? Mas microfone, viu, Ataíde? Você quiser apresentar mais uma coisa, o tempo é agora, viu? Mas não esqueça, você que está me ouvindo, amanhã então, às 9h10 da manhã, vamos conhecer um pouco aqui o programa do Ataíde Lino, viu? O microfone à sua disposição para as suas considerações finais. Eu agradeço a difusora, agradeço o senhor, Sr. Geraldo, e dizendo aí que eu conto aí com a sua participação, amigo ouvinte, e venha também fazer o programa junto com a gente. Eu agradeço e um pequeno intervalo, voltamos na sequência de Microfone Aberto.